ao longo das linhas costeiras externas dos continentes se separavam, extensas. E esse desenvolvimento, todo ele inerente aos padrões originais da vida, deu-se gradativamente. E tem uma coisa que era a luz do sol penetra na água do mar até 180 metros. Parece que era 180 metros. Então tinha que ter essa profundidade para que a vida, né, pudesse acontecer. Vocês memorizam esses detalhes? Não, mas é que né? Semana passada a gente já viu isso, debateu bastante isso. Havia muitos estágios de transição entre as formas iniciais primitivas de vida vegetal e os organismos animais posteriores, bem definidos. E ainda hoje persistem as formas de limos de transição, as quais não podem ser classificados, seja como plantas, seja como animais. Né? Daí eu coloquei o limo ali, que todo mundo conhece, né? Mas pode ser que alguém não... Os rapazes, às vezes... Vegetação especial representada por algas filamentosas verdes, que cobre ou se mistura no lodo dos fundos aquáticos. Ainda que a evolução da vida vegetal em vida animal possa ser determinada, e embora hajam sido encontradas séries graduais de plantas e animais que progressivamente se desenvolveram dos mais simples aos mais complexos e avançados organismos, vós não sereis capazes de encontrar esses elos de ligação entre as grandes divisões do reino animal, nem entre o mais elevado dos tipos de animais pré-humanos e o alvorecer dos homens das raças humanas. Esses chamados elos perdidos permanecerão para sempre perdidos, pela simples razão de que nunca haverem existido. Então são as intervenções divinas que fazem dar um salto e é por isso que esses elos não existem. Isso, subitamente. Era desse salto que eu estava falando, professor. Então é isso. Esses elos. Era isso. Oi? E o pior é que esse banheiro tem uma acústica boa. Ok. De era para era, aparecem espécies radicalmente novas de vida animal. Eles não evoluem como consequência da acumulação gradual de pequenas variações. Surgem como novas ordens de vida, plenamente desenvolvidas, e aparecem subitamente. O aparecimento súbito de novas espécies e de ordens diversificadas de organismos vivos é totalmente biológico, estritamente natural. Nada há de sobrenatural ligado a essas mutações genéticas. Então não é intervenção divina? Eu acredito que estejam no plano já, sabe? Eu acho, da implantação da vida. É transição, é uma evolução, né? Não, mas então não é... Sim, mas essa evolução não é um um salto quântico e que não tem... Como eles falam, não tem explicação, tem um elo perdido aí no negócio. E na verdade eles estão falando que não existe elo perdido. Porque os cientistas falam, né, que da evolução, por exemplo, de uma espécie para outra, tá faltando alguma coisinha que eles não sabem o que é, né? E daí ele tá falando que não, é intervenção de um ser, É uma intervenção divina. Porque assim... espera uma espécie se desenvolver até um determinado estágio este que vai comportar a interferência divina para fazer a modificação necessária para outro salto. Que é a questão, por exemplo, da evolução do homem. Quando chegou para dar o salto para o homem, se você olhasse lá para aqueles símbolos, você fala, bom, isso aqui não vai dar nada. Não vai dar nada, né? Não vai para lugar nenhum. E aí deu aquele salto quântico. Os continuam sendo gorilas, mas pelo que eu entendo ali é natural. Acho que ele não fala ali que existe uma intervenção. Acho que existe um componente do planeta que faz com que isso aconteça, mas que é natural. Não, mas quando eles falam subitamente... toda vez que... Isso a gente já leu. Toda vez que é subitamente, é intervenção de Deus. Embora esteja... Mas o livro fala que não é intervenção divina? É intervenção divina. Não, toda vez que aparece subitamente... É em alguma... Porque o que dá para entender é que é um acúmulo... Então, é isso que eu quero, por isso que eu fiz a pergunta.
Porque o que deu para entender é que é um acúmulo de mudanças quantitativas que daí, num certo momento, dá um salto qualitativo, né? Que daí muda o que é a espécie. Porque ali está falando que não é totalmente biológico, estritamente natural. Sim, é mais assim, por exemplo. Ou subitamente. Não, por exemplo, quando evoluiu para o Andon e Fonta lá dos símios, né? Eles também falam subitamente. Os símios... Tanto que eles foram subitamente sempre assim, itálico. Os símios não têm alma. Como é que passa a desenvolver a alma? Mas eles já estavam predestinados, né? Eles já estavam predestinados a Mas a raça que deu origem a Andon e Fonta não evoluiu. Ela continuou para sempre do jeito que ela era. Não houveram outros Andon e Fonta, só teve aquele casal. Não teve outro casal. Não, sim, eles se separaram. E aquela tribo, se é que a gente pode chamar assim, dos símios, eles continuaram sendo aquilo que eram até se terminarem, até acabar. Até hoje. Na verdade, até hoje, os chimpanzés continuam sendo chimpanzés, os gorilas continuam sendo gorilas. Não, eles se extinguiram. Não, mas tem a espécie que foi pro sul, continua até hoje. Mas Okay. Andon e Fonta é que eu não li isso aí ainda. Nós vamos chegar daqui a pouco. Mas eles são gorilas? Não, eles eram símios. Eles eram humanos. Bem primitivos, os que foram os primeiros. Bem primitivos. Eles são os pais. Então, eles eram um casal de gêmeos que nasceram de um casal de símios que não tinha nada de especial nesse casal. Não, esse casal já tinha especial. Já se distinguia dos outros. Mas era eram símios. símios. Não tinha nada. Então, e eles, tanto não tinha nada de especial que a Andon e Fonta fugiram, não quiseram ficar com eles. Porque eles sabiam que eles iam ser exterminados, que eles eram diferentes, eles conseguiam falar, eles ensinaram os pais dele a falar, eles usaram fogo. Olá, Leila, bem-vinda. Olá, Henrique. Muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem. Então, é assim, não houveram outros Andon e Fonta. Eles são, de fato, os pais da humanidade. Então, houve uma modificação exclusiva para eles. Todo o resto, então, fala, não, é uma evolução. Por que se é uma evolução, por que o resto da tribo não evoluiu? Tá com Só esse. eco. Está dando eco. Tá. Por que não evoluiu, né? Podia ter parado, podia ter evoluído, né? Todo mundo. Aí nós teríamos mais Andons e Fontas. Você vê o documento 63. A tribo, né? Nós vamos, na realidade, 63. Bom, mas vamos continuar aqui. Daqui a pouco. Essa música tem outro, vamos continuar. Bom, vamos pensar que o nascimento de Jesus foi estritamente biológico, né? Sim. Mas para um Deus, entre aspas, ter entrado ali no meio do processo, tinha que ter um... Claro. Mas Jesus é mais fácil de explicar do que Andon e Fonta. É verdade. Porque, assim, Jesus, o que Jesus era? Ou é? É o que nós somos, né? Assim, ele tem um corpo, tinha um corpo, uma mente, tinha uma personalidade e foi habitado por um ajustador do pensamento. Então, o nosso Micael já tem uma personalidade. Ele já é espírito. Ele nunca teve um ajustador do pensamento, o Micael. Então, mas quando Micael veio para ser uma criança e encarnar aqui na Terra, ele recebeu um corpo biológico, como todos nós recebemos,
Ele recebeu uma mente, como todos nós recebemos, que não era a mente dele. Ele recebeu a personalidade dele, era a única coisa que não mudou. Ele veio com a personalidade do Micael. E recebeu um ajustador do pensamento. Então, ele era um humano completo como todos nós. A única diferença que ele tinha era a personalidade que é concedida pelo pai, que era a personalidade que ele já tinha como Micael, e não poderia ser diferente, porque senão deixaria de ser o Micael, não seria o Micael, não é verdade? Então, é claro que é um mistério você ver como é que um Deus faz homem, né? Tem muita coisa por trás disso. Mas eu acho que é mais fácil explicar essa coisa do que explicar como é que Ando e Fonta saíram de um casal de macaco e viraram o pai da humanidade. Não é verdade? Sim. Então, não eram sapiens esses dois? Não. Ok. Eu coloquei esse quadro aqui, que foi a Val que me enviou, e não, na realidade era um outro quadro, é assim que eles ensinam hoje, né, amor? Na escola? No ensino médio. Então, eu achei que eu não aprendi na minha época, lá, eu não sei se acho que você aprendeu, olha lá, unidades de tempo. Você já aprendeu eu? Não. Depois vem era, período. Eu não. Depois os milhões de anos e época. O éon. É místico, na verdade. Não, mas agora está nos livros de teologia. Que eu aprendi gnose. Então, e eles falam assim, que o éon é uma unidade de tempo não específica, assim, é muito grande, né, e não tem, assim, uma data específica, então, mas ali, você não sabe quanto tempo antes da era, vamos dizer assim, né, assim que eles falaram. E daí, eles dizem ali, nós estamos no éon, vocês conseguem ler ali? É muito pequenininho. Estou aparecendo, não sabia que tá. Acho que é Fanozoico, né, Fanozoico, e a época que nós estamos estudando é o Paleozoico. Os geólogos se referem a um éon como uma maior subdivisão de tempo na escala de tempo geológico. Então, daí eles estão também tendo essa... Daí tá, então nós estamos estudando ali, Cambriano, Ordovocía, e tudo isso as crianças já estudam. Eu não me lembro muito bem de ter estudado essas, mas alguma coisa assim. Eu me lembro do Cambriano, pré-Cambriano e tal, né? Mas isso vai falar na sequência, por isso que eu coloquei aqui para vocês saberem, tá? E depois ali, eles dizem que é a idade dos invertebrados, então tá mais ou menos batendo com o livro, tá? E a idade dos anfíbios, que é o que nós vamos ver aqui hoje, né? E depois ali dos répteis, um pedacinho dos répteis, mas nós vamos ver até ali 240 milhões, mas isso na segunda parte. Porque nessa parte nós estamos em 443 milhões, que eles já colocam ali como idade dos invertebrados, né? Então, é mais ou menos bate ali. Mas nós vamos até o carbonífero, nós vamos falar de carbonífero lá para frente, então, para vocês lembrarem ali, tá? Ok. Legal. No grau apropriado de salinidade nos oceanos, a vida animal evoluiu. E foi relativamente simples permitir que as águas salgadas circulassem nos corpos animais da vida marinha. Quando, porém, os oceanos se contraíram e a porcentagem de sal aumentou consideravelmente, esses mesmos animais desenvolveram a capacidade de reduzir a salinidade dos fluidos de seus corpos, exatamente como aqueles organismos que aprenderam a viver na água doce, adquiriram a capacidade de manter o grau adequado de cloreto de sódio nos fluidos dos seus corpos, por meio de técnicas engenhosas de conservação desse sal. O estudo das fossilizações de vida marinha dentro de rochas revela as lutas iniciais dos ajustamentos desses organismos primitivos. As plantas e os animais nunca deixaram de efetuar tais experimentos de ajustes. O ambiente mantém-se em constante alteração e os organismos vivos estão sempre lutando para acomodar-se a essas flutuações sem fim.
Aqui um fóssil, né, de um dinossauro. Então, agora essas mudanças de ambiente, será que elas acontecem naturalmente? Ou será que elas são provocadas? Olha, eu acredito que tem a mãozinha dos portadores de vida, porque até até Caligarte eles puderam, né? Eles puderam, não é mexer, mas eu acho que mesmo na temperatura, alguma coisa lá, acho que eles puderam dar uma mãozinha aí, na minha opinião, não sei de vocês. Ô Tica, se quiser falar, você... Não, estou escutando aqui. E a Leila também, se quiser falar, fique à vontade, Leila, porque... Pode deixar. Tá bom. Eu desliguei aqui o telefone da Leila, mas acho que ela desligou lá. Tá bom. É porque Senão fica dando eco. fica dando eco, se a gente deixa ligado. Mas qualquer coisa, volta aí, tá bom? Ok. Então, continuando. O equipamento fisiológico e a estrutura anatômica de todas as ordens novas de vida respondem continuamente à ação das leis físicas, mas o dom subsequente da mente é uma dádiva dos espíritos ajudantes da mente, de acordo com a capacidade inata do cérebro. A mente, ainda que não seja proveniente da evolução física, é integralmente dependente da capacidade do cérebro, proporcionada por desenvolvimentos puramente físicos e evolucionários. Então, ali eu acho, porque sempre tem essa confusão de cérebro e mente, né? Então, cérebro é a parte física, inclusive eu coloquei lá o hipotálamo, a pineal e a pituitária, que são glândulas importantes para a gente ter, né, essa ligação com a mente, isso está no livro. E dessas glândulas, eles falam das glândulas, né? Acho que parece que eles falam da pineal, né? E daí a energia que é a mente, acho essa figura que é a energia, né? A mente. Então, mas você vê aqui, por exemplo, que eles falam lá, o equipamento fisiológico e a estrutura anatômica de todas as ordens novas de vida respondem continuadamente à ação das leis físicas. Mas o dom subsequente da mente é uma dádiva dos espíritos ajudantes da mente, de acordo com a capacidade inata do cérebro. Então, a mente, eles falam aí, não é proveniente da evolução física. Então, eu subitamente foi lá e botou a mente ali. Esse é o subitamente. E a mente daí em todos os animais. Não sei se é nesses animais mais simples, mas acredito que sim, né? Sim, mas mesmo Os nos mais animais, mas eles têm simples, só os 5 ajustadores. Só os 5. os 5 ajudantes da mente. ajudantes. Mas eles também. Então, mas eles têm que ter também... reação, eles têm que ter, né? Sim, tem que ter. Então, mas mesmo nos animais, essa mente não é resultado da evolução biológica deles. Tem o intelecto, que, claro, o intelecto é o hardware, né? É o computador. Cérebro. O cérebro. O software, né? Lá, o Windows 7, Windows 5, sei lá, o iOS. Esse vem da ministra ajudante, a ministra do universo, ministra divina, né? Através dos seus ajudantes da mente. Então, por isso que eu falo, quando fala lá subitamente, é disso que eles estão falando, entendeu? Ok, vamos lá. Durante ciclos quase sem fim de ganhos e perdas, de ajustes e reajustes, todos os organismos vivos progridem e regridem, de uma idade para a outra. Aqueles que alcançam a unidade cósmica perduram, enquanto aqueles que perdem essa meta cessam de existir. Olha o que é isso, aqueles que alcançam a unidade cósmica? O que uma ameba tem para conseguir unidade cósmica e perdurar até hoje? Quando a gente fala de unidade cósmica... Não é? Então, quando a gente fala de unidade cósmica, a gente está falando das energias que existem no universo do universo.
Então, você tem lá a energia física. Essa energia física ela tem uma determinada natureza. Nós estudamos bastante dela esses tempos atrás. Tem, inclusive, a questão da gravidade, linear ou não, e a energia que forma os diferentes tipos de matéria. Você tem a energia espiritual, tem a energia mental e tem a energia do circuito da personalidade. São as energias que a gente tem no cosmos. Então, se algum ser fica desvinculado de alguma dessas energias, ele deixa de existir. Não faz parte do processo da energia cósmica, por exemplo. Então, Parece até prepotência e arrogância, mas, de novo, uma ameba que começou há 500 milhões de anos e continua até hoje. Ela está integrada no cosmos. Ela faz parte da energia física. De alguma forma. E ela é importante por algum motivo que a gente E ela é desconhece. importante por algum motivo que a gente não desconhece. A gente sabe que todos esses micro-organismos que ajudaram a fazer o que existe de vida animal e vegetal que existe em todos os mundos. Sem esses micro-organismos não existe essa vida. Então, de uma forma ou de outra, esses micro-organismos colaboram para a existência seja como alimento, seja como parte do organismo, seja como Oxigênio. uma forma de oxigênio, seja lá que for. O legal é assim, ó, aqueles que alcançam a unidade cósmica perduram, enquanto que aqueles que perdem essa meta cessam de existir. E a amebinha lá está há 500 milhões de anos. Então, porque ela tem uma unidade cósmica que faz parte do sistema. Mas quantas espécies desapareceram? Isso, então. Algumas desapareceram por uma questão predatória, mas algumas desapareceram justamente por não conseguir sobreviver ao meio ambiente. Por quê? Porque tinha uma constituição, muito pode ser um cérebro muito pequeno, não pode conseguia comer. Pode ser consequência de um acidente, como é o caso lá dos dinossauros. Não, mas você tem espécies que se extinguiram porque não era por questão do meio ambiente, é porque realmente não tinham como sobreviver. Mas no livro de Dante fala, ok, existiu o meteoro, mas também ok, que aqueles dinossauros eram muito grandes, com um cérebro muito pequeno, e eles acabaram extinguindo toda a alimentação do pedaço. Eles morreram, então, se não fosse, morreram de fome. Então, se não fosse pelo meteoro, talvez eles iriam ser extintos por outros... por fome. E no nosso caso, por exemplo, nós temos uma meta, um propósito. Enquanto a gente estiver cosmicamente inserido nesse propósito, a gente vai continuar vivendo. O dia que a gente entrar num esquema de iniquidade que rejeitar a existência do Pai, a filiação do Pai, nós vamos deixar de existir. Mesmo que a gente não tenha morrido, mas cosmicamente nós deixamos de existir. Porque quando acabar essa vida aqui, capuz, não tem mais. É o fim. Okay. Então vamos lá. Parabéns para a Meba. Parabéns para a Meba mesmo. Então agora, eles falam aqui onde foram deixados os maiores registros, né? Quer que eu leia? Nossa, que legal, na Itália. As montanhas Dolomitas. Olha que coisa espetacular, você morar ali naquela casinha. Então, e assim, meu filho que mora lá na Suíça, em Lausanne, a paisagem é essa. É maravilhoso. Sim, mas é meio assustador até assim, não é? Não, é maravilhoso. Eu morava lá amanhã, se quiser, hoje à noite, se quiser, me leva lá, por favor. Beleza, vamos lá? Sim. Ok, posso avançar? Livro da História Geológica. Isso, não tinha lido o título ainda. O vasto grupo de sistemas de rochas que constitui a camada externa da crosta do mundo durante a era do alvorecer da vida, ou era proterozoica, não aparece atualmente em muitos pontos da superfície da Terra. E quando de fato emergem debaixo de todos os sedimentos das idades subsequentes, serão encontrados apenas os remanescentes fósseis de vegetais e da vida animal muito primitiva. Algumas dessas rochas mais antigas, depositadas pela água, estão misturadas a camadas posteriores e algumas vezes elas apresentam restos fósseis de algumas das formas anteriores de vida vegetal.
enquanto ocasionalmente, nas camadas mais superficiais, podem ser encontradas algumas formas mais antigas de organismos marinhos, animais primitivos. Em muitos locais, essas camadas mais antigas de rocha estratificada, que contêm os fósseis da vida marinha primitiva, tanto animal quanto vegetal, podem ser encontradas diretamente acima da pedra mais antiga e não diferenciada. Nossa, me confundi. Eu confuso isso aí mesmo, né? Ai, Deus. Quer ler de novo? Sim. Em muitos locais ali, você... Porque a ordem dos negócios. O vasto grupo de sistemas de rochas que constitui a camada externa da crosta do mundo durante a era do alvorecer da vida, ou era proterozoica, não aparece atualmente em muitos pontos da superfície da Terra. Então, porque ele estava lá mais para baixo. Aquela crosta, não, que era a camada externa, não estava mais para baixo aqui. Aquelas rochas que eram parte da camada externa dessa época. Então, não aparece hoje. E sim, não aparece hoje, Em atualmente, em muitos pontos da superfície, mas tem alguns que aparecem. E quando de fato emergem debaixo de todos os sedimentos das idades subsequentes, que vieram depois, serão encontradas apenas os remanescentes fósseis de vegetais e da vida animal muito primitiva. Ou seja, naquela época era mais primitivo, então claro que os fósseis também são mais primitivos. Algumas dessas rochas mais antigas, depositadas pela água, estão misturadas a camadas posteriores. E algumas vezes elas apresentam restos fósseis de algumas das formas anteriores de vida vegetal, enquanto ocasionalmente nas camadas mais superficiais, ou seja, mais em cima, podem ser encontradas algumas formas mais antigas de organismos marinhos, animais primitivos. Em muitos locais, essas camadas marinhos, animais primitivos. Está escrito isso. Não, são os organismos São marinhos, que eram, esses marinhos. organismos marinhos eram animais primitivos. Em muitos locais, essas camadas mais antigas de rocha estratificada, que contêm os fósseis de vida marinha primitiva, tanto animal quanto vegetal, podem ser encontradas diretamente acima da pedra mais antiga e não diferenciada. Por que não teve modificação? Está meio confuso, mas tudo bem. Mas tá bom. Ok. Vante. Os protozoários. Esse aí são essas... Essas são as amebas. E olha com as formas, Vários tipos, né? Muito interessante. Seria interessante saber a função, né? Tá bom. Olha, o Proterozoico é a mais nova das duas divisões do tempo pré-cambriano. O mais velho é o Arqueano. Os fósseis dessa era trazem algas, plantas semelhantes a corais, protozoários primitivos e organismos esponjosos de transição. Contudo, as esponjas são dessa época, sabia? E sobrevivem até hoje. Contudo, a ausência desses fósseis nas camadas mais antigas não prova necessariamente que coisas vivas não existissem em outros locais na época do seu depósito. A vida era esparsa durante esses tempos iniciais e apenas vagarosamente gerou seu caminho pela superfície da Terra. Então só tinha no fundo do mar vida, né? Na Terra ainda não tinha subido. As rochas dessa idade mais antiga encontram-se agora na superfície da Terra, ou muito próximas da superfície, sobre mais de 1/8 da área atual das terras. A espessura média dessas rochas, dessas pedras de transição, das mais antigas camadas de rocha estratificada, é de cerca de 2.500 metros. Bastante. Em alguns pontos, esses antigos sistemas de rochas têm até 6.500 metros de espessura, mas muitas das camadas atribuídas a essa era pertencem a períodos mais recentes, o trilobita. O trilobita é o que mais se encontra no trilobita, porque eles eram muito, né?
Na América do Norte, essa camada antiga e primitiva de rocha contém fósseis vem à superfície nas regiões oriental, central e setentrional do Canadá. Também existe uma cordilheira intermitente dessa rocha na direção leste-oeste, que vai do estado da Pensilvânia e das antigas montanhas de Adirondack a oeste e atravessa os estados de Michigan, Wisconsin e Minnesota. Outras cordilheiras estendem-se desde as Terras Novas até o estado do Alabama e do Alasca ao México. Então, essas aí são as montanhas rochosas do Canadá. Canadá, lindo, maravilhoso. Gente, vocês já viram aquele programa da Globosat, O Mundo Visto de Cima? Eu acompanho Gente, como é lindo aquilo, maravilhoso mesmo. As rochas dessa era estão expostas aqui e ali em todo o mundo, mas nenhuma delas é de interpretação tão fácil como as vizinhas do lado superior e do Grande Cânion do Rio Colorado, onde essas rochas que contêm fósseis primitivos existentes em várias camadas atestam as elevações e flutuações da superfície das terras naqueles tempos bastante remotos. No Grand Canyon, né? Então dá até para ver ver os todas estratos, as, né? As camadinhas, né? Essa camada de pedra, o mais antigo extrato com fossilizações na crosta da Terra, foi desmoronada, dobrada, cuidadosamente torcida, pelos solavancos dos terremotos e vulcões primitivos. Os fluxos de lava dessa era traziam muito ferro, cobre e chumbo até bem próximo da superfície planetária. Nossa. Eu achei engraçado essa foto, porque aquela pedra, como é que ela ficou lá em cima? É muito. E tem várias, né? Tem. Explorer Saving Santo Croix. Esse aí, do Santo Croix Valley, a única foto que eu achei foi Há poucos lugares na Terra onde essas atividades são mais graficamente visíveis do que no Vale de Santa Croix, em Wisconsin. Santa Cruz. Santa Cruz. Mas é engraçado que põe Santa, que não é espanhol, com Croix, que é francês. Mas é estranho, né? Alguém que é francês. Nessa região, ocorreram 127 fluxos sucessivos de lava no solo, seguidos de submersões pela água, com um consequente depósito de rocha. Se bem que grande parte da sedimentação superior da rocha e dos fluxos intermitentes de lava esteja ausente hoje em dia, e embora a base desse sistema esteja enterrada muito profundamente no solo, ainda assim, cerca de 65 ou 70 desses registros estratificados de eras do passado atualmente encontram-se expostos à vista. Mas eu não achei, deixa eu ver se você passa um pouquinho para frente, aí eu não achei, porque tem alguns lugares que eles falam, mas que não é explorado ainda, essa parte da geologia, assim, dos fósseis, e tem lá. E eu vi no Facebook essa semana passada, eu só não me lembro o lugar, onde apareciam as rochas, não sei se vocês viram, e todos os desenhos, eu até falei, nossa, é do próximo capítulo, eu devia ter copiado e colado. Depois eu vou procurar e eu passo para vocês. Mas tem todas, assim, todas as camadas, assim, para manter um desenho bonito, assim, legal. Nessas idades iniciais, quando grande parte das terras estava próxima do nível do mar, ocorreram muitas submersões sucessivas e vários levantamentos. A crosta da Terra estava apenas entrando no seu último período de relativa estabilização. As ondulações das massas, as elevações e os mergulhos provocados pelo início da deriva continental contribuíram para a frequência das submersões periódicas das grandes massas de terra. Durante esses tempos de vida marinha primitiva, grandes áreas das margens continentais afundaram nos mares a profundidades de 1 a 800 metros. Grande parte dos arenitos mais antigos e outros conglomerados representam as acumulações sedimentares dessas antigas margens. As rochas sedimentares, pertencentes a essa estratificação mais antiga, repousam diretamente sobre camadas que datam de muito antes da origem da vida e remontam ao aparecimento inicial do Oceano Mundial. Algumas das camadas
O Oceano Mundial é o primeiro oceano, né? É onde tinha só a Só água. água. Tinha uma E a época Terra estava só concentrada num lugar só. Ainda não tinha. Ainda não tinha se desmembrado. Algumas das camadas mais superficiais desses depósitos de rocha de transição contêm pequenas quantidades de xistos e de ardósias de cores escuras, indicando a presença de carbono orgânico e atestando a existência dos ancestrais das formas de vida vegetal que invadiram a Terra durante a era carbonífera subsequente ou a era do carvão. Boa parte do cobre nessas camadas de rochas resulta de depósitos de água. Um pouco desse cobre é encontrado nas fissuras de rochas mais antigas e vem da concentração de águas pantanosas turfosas de alguma antiga linha de costa abrigada. As minas de ferro da América do Norte e da Europa estão localizadas em depósitos e extrusões que repousam em parte sobre as rochas mais antigas não estratificadas e em parte sobre essas rochas estratificadas posteriormente dos períodos de transição de formação da vida. Sabe o que eu fiquei imaginando agora? O fórum. Recebi esse documento e depois tinha que fazer perguntas para que surgissem mais complementos. Se quisesse mais complementos, Eles têm que né? saber de tudo, né? Porque para você tem que saber fazer pergunta, né? É porque tinha Eu imagino que tinha gente que tinha algum conhecimento. tinha todas as conhecimento. áreas, né? Não, mas de todas as áreas tinha. Porque física, química, geografia, geologia, Sim. não é? Mas era um fórum grande, né? Ou era 70 70 pessoas. pessoas. Não tinha um de cada. Deveria ter gente de todas as qualificações. Não sei. Utilidades. Vamos pesquisar. Utilidades públicas. Não, é porque como você vai fazer pergunta? Que nem você entrar na internet hoje em dia. Se você não sabe fazer pergunta, você não tem resposta. Verdade. Ei, Continua? sim. Não, estava dando oportunidade para o pessoal participar aqui. O carbono, símbolo químico C, é o quarto elemento mais abundante no universo, depois do hidrogênio, H, hélio, E, e oxigênio, O, e é o pilar da vida como conhecemos. Existem basicamente duas formas de carbono, uma orgânica, presente nos organismos vivos e mortos, não decompostos, e outra inorgânica, presente nas rochas. Pequenas quantidades de xistos e de ardósias de cores escuras, indicando a presença de carbono orgânico e atestando a existência dos ancestrais das formas de vida vegetal. Isso estava lá atrás, né? É por causa do carbono orgânico que eu coloquei, porque daí eu fiquei, achei engraçado, né? Interessante. Orgânico e inorgânico. Essa era testemunha a disseminação da vida pelas águas do mundo. A vida marinha tornara-se já bem estabelecida em Urântia. O fundo dos mares rasos, mais longos, adentrando nas terras, está sendo gradualmente invadido por um crescimento profuso e luxuriante de vegetação, enquanto as águas da linha costeira encontram-se infestadas das formas simples de vida animal. Quer dizer, a vida vai, né? Toda essa história está graficamente contada nas páginas fossilizadas do vasto livro de pedra, O Arquivo desse Mundo. Foi isso que eu lembrei quando eu vi. E as páginas desse gigantesco registro biogeológico dirão, infalivelmente, a verdade, tão logo vós adquirirdes a capacidade de fazer a interpretação delas. Muitos desses fundos marinhos antigos estão agora elevados bem acima do nível da superfície terrestre. E os seus depósitos, de idade sobre idade, contam a história das lutas pela vida naqueles dias iniciais. Como disse o vosso poeta, é literalmente verdade, que o pó sobre o qual pisamos esteve vivo outrora. O pó sobre o qual pisamos esteve vivo outrora, citação de Lord Byron, poeta britânico, na peça de teatro. Legal. Eu fui ver onde é qual era o poeta, né? Porque eles não colocam, esse aí eu fui pesquisar para ver, né? E daí é o Lord Byron. É interessante que eles falam que Em a própria... 1821, hein, isso. Bem, né? Bem antigo. A própria Palestina, né, da época de Jesus, né, a Palestina hoje, a Palestina da época de Jesus, o nível
assim, como é que é? O nível do mar? Tava numa, tô tentando lembrar, altitude, Sim. diferente, né, do que Que é é, hoje. Nossa, bem diferente do que é. Foi apresentado por um membro do Corpo de Portadores da Vida que atualmente reside em Oriente. então, ele tá aqui. Nossa, Lindinho. ele mora aqui? Sim. Bom, Não, nós temos vários portadores de vida. nós Quantos? temos 12 né? portadores e acho que 100 assistentes ou 1000 assistentes. E eles moram onde, por exemplo? Tipo, em que lugar da vida, da That's the Terra? problem, Tem Marcelo. algum aqui em Curitiba, né? Eu acho até que tem um. Ó, o Henrique tá escondendo alguma coisa ali no banheiro, não sei o que que é. Eu acho que é um portador. Ele não quis me dizer, mas eu... Você está certo. Então, agora nós vamos mudar aqui para... Deixa eu stop sharing aqui. Voltamos aqui. Chica, agora acabamos esse documento, hein? Vamos estudar o próximo, que é este daqui. Então, vamos lá. Vou compartilhar o 59 aqui, que a Lilian também preparou. A Lilian está gulosa, ela está preparando, preparando tudo. Ele que mandou pra cá. É. Merecia. Milton. Ah, Milton. E nem tá aqui hoje, hein? É. Falou que ia vir no Bom, Ele não pôde. safadinho. hoje ele tinha um É verdade. compromisso. Bom, então nós vamos agora entrar no livro de Urântia, documento 59. Que trata sobre a era da vida marinha e Urântia. Opa, então vamos estudar. Então, essa era da vida marinha, ele vai detalhar assim como é tão interessante os mergulhos que a Terra deu, sabe? Porque cobria daí e como que essa vida também foi para a Terra, né? Tanto a vida vegetal. E lá no finzinho que vai falar sobre a vida, que a vida animal começou a adentrar a Terra. Mas é muito interessante porque de repente, a Terra, ela deu vários, foi coberta, né, no caso, mas eles falam em mergulhos mesmo. Eles já falaram no 58, né, como que várias vezes ela foi para debaixo d'água, ficou milhões de anos lá, e depois aparecia novamente, e assim ia, por milhões e milhões, e os animais ali, se desenvolvendo, né, aos pouquinhos, e alguns existem ainda, e muitos peixes já desapareceram. É engraçado, eu não sei... Engraçado que esses dias não, sempre aparece, né? O cientista falando que encontrou um peixe primitivo, não é primitivo, mas muito antigo, pré-histórico, e na verdade ele está vivo. Tem um que eu gosto sempre de ver na internet, que é um peixe que é cego, e ele fica lá nas profundezas. Bem onde não tem luz. Exatamente, onde não tem luz. E bem feio, né? Bem feio. E eles acreditavam que ele já estava morto, extinto, né, há milhares e milhares de anos. Ele está vivinho da Silva lá, na dele ali, curtindo. É isso mesmo. Isso é bem interessante. Quem quer ler? Eu. Consideramos a história de Urântia tendo seu começo há cerca de 1 bilhão de anos, abrangendo 5 eras maiores. 1. A era da pré-vida, que se estende pelos primeiros 450 milhões de anos, aproximadamente desde a época em que o planeta atingiu seu tamanho atual até o tempo do estabelecimento da vida. Os vossos pesquisadores designaram este período como a Era Arqueozoica. A Era da Aurora da Vida, 2. A Era da Aurora da Vida, que abrange os 150 milhões de anos seguintes. Esta época interpõe-se entre a era precedente, de pré-vida, ou idade dos cataclismos, e o período seguinte, de uma vida marinha mais desenvolvida. Esta é conhecida dos vossos pesquisadores como a era proterozoica. Hoje minha dicção tá boa. 3. A era da vida marinha. Cobre os 250 milhões de anos subsequentes, e é mais conhecida vossa como sendo a Era Paleozoica. 4.
A era da vida terrestre primitiva estende-se aos 100 milhões de anos seguintes e vós a conheceis como a era Mesozoica. 5. A era dos mamíferos ocupa os últimos 50 milhões de anos. Esta era de tempos recentes é a conhecida como era Cenozoica. A era de vida marinha, assim, cobre cerca de 1/4 da vossa história planetária. Pode ser subdividida em 6 longos períodos, cada um caracterizado por certos desenvolvimentos bem definidos, tanto nos domínios geológicos quanto nos reinos biológicos. No início dessa era, o fundo dos mares, as extensas plataformas continentais e numerosas bacias litorâneas rasas estão cobertas de prolífera vegetação. As formas mais simples e primitivas de vida animal já se encontram desenvolvidas a partir dos organismos vegetais precedentes, e os organismos animais mais simples já percorrem o seu caminho gradualmente ao longo das linhas costeiras das várias massas de terra, e, enfim, os inúmeros mares interiores fervilham de vida marinha primitiva. Como tão poucos desses organismos iniciais tinham carapaças, pouquíssimos foram preservados como fósseis. Todavia, o cenário está pronto para os capítulos de abertura daquele grande livro de pedra, de preservação dos registros da vida, tão metodicamente depositado durante as idades que se sucederam. O continente da América do Norte é maravilhosamente rico em depósitos contendo fósseis de todas as eras de vida marinha. O Brasil, principalmente, né? Também tem vários sítios arqueológicos. As primeiríssimas e mais antigas camadas estão separadas dos últimos estratos do período precedente, por grandes depósitos erosivos, que nitidamente distinguem esses dois estágios do desenvolvimento planetário. Ali é o plesiosauro. Eu coloquei um exemplo, né, do fóssil de plesiosauro e como que eles as asinhas dele, né? Que bonitinho. Bonitinho. Os caras arranjaram uns garfos. Pois é, Pra mas fazer eram os essa- dedos, É. eram os dedos. Botaram uns garfinhos, né? Ah, é mesmo, né? Eita. Uma colmeia. A vida marinha primitiva, esse é um outro capítulo? Uhum. Eu continuo? Não. Uhum. Pode continuar. Se você tiver vontade. Não queria, né, mas... A vida marinha primitiva nos mares rasos, a idade dos trilobitas. Que é esse bichinho aí. Eu sempre vejo eles nos Trilobita. livrinhos. É. Por volta da aurora desse período de relativa quietude na superfície da Terra, a vida está confinada aos vários mares interiores e à linha oceânica do litoral, pois não evoluiu ainda nenhuma forma de organismo terrestre. Os animais marinhos primitivos estão bem estabelecidos e preparados para o próximo desenvolvimento evolucionário. As amebas são os sobreviventes típicos desse estágio inicial de vida animal, tendo surgido mais para o final do período precedente de transição. A ameba é um animal unicelular, ou seja, composto por apenas uma única célula. Em função do seu tamanho, em média 0,2 milímetros, é observável apenas com a ajuda do microscópio. É classificado como protozoário e sua vida remonta ao período de origem do nosso planeta. Isso aí é, quando eu colocar assim, em quadro, tá? Porque É do livro de ciência. Não, não é do livro. Não é do livro, é um Não, livro de ciência É da internet. da internet. Há 400 milhões de anos, a vida marinha, tanto a vegetal quanto a animal, está bastante bem distribuída por todo o mundo. O clima do planeta torna-se um pouco mais quente e mais regular. Há uma inundação geral dos litorais dos vários continentes, particularmente os da América do Sul e do Norte. Novos oceanos aparecem, e as massas mais antigas de água crescem amplamente. A vegetação agora, pela primeira vez, avança terra acima e logo faz um progresso considerável de adaptação a um habitat não marinho. Subitamente... Olha lá como tá em itálico. Toda Aham. vez tem subitamente, Em itálico. sim, porque é interessante.
Subitamente e sem gradação de ancestrais surgem os primeiros animais multicelulares. Os trilobitas evoluíram e, durante idades, eles dominam os mares. Do ponto de vista da vida marinha, esta é a idade dos trilobitas. Na parte mais recente dessa época, grande parte da América do Norte e Europa emergiu dos mares. A crosta da Terra estava temporariamente estabilizada. Montanhas, ou, melhor, altas elevações de terra, ergueram-se ao longo das costas do Atlântico e do Pacífico, nas Antilhas e sul da Europa. Toda a região do Caribe estava bastante elevada. Mar do Caribe. Mar do Caribe e essas ilhas ali, né? Uhum. Em cima da América do Sul. Muito bem. Há 390 milhões de anos, as terras estavam ainda elevadas. Em partes ocidentais e orientais da América e da Europa Ocidental, podem ser encontrados os estratos de rochas depositados durante essas épocas. E essas são as rochas mais antigas a conter fósseis de trilobitas. Havia muitos longos golfos em forma de dedo, com a água projetando-se para dentro das massas de terra, dos quais foram depositadas essas rochas contendo fósseis. Dentro de uns poucos milhões de anos, o Oceano Pacífico estaria começando a invadir os continentes americanos. O afundamento da Terra foi devido principalmente ao ajustamento da costa. Ajustamento da costa. Embora o movimento da crosta. Embora a movimentação lateral da Terra ou o movimento continental fosse também um fator. Há 380 milhões de anos, a Ásia estava afundando e todos os outros continentes experimentavam uma emersão de pouca duração. À medida, porém, que essa época avançou, o Oceano Atlântico recém-surgido fazia grandes incursões em toda a costa adjacente. O Atlântico do Norte, ou os mares árticos, estavam então ligados às águas meridionais do Golfo. Quando esse mar do Sul invadiu a depressão Apalachiana, as suas ondas quebraram-se a leste contra as montanhas tão altas quanto os Alpes. Em geral, contudo, os continentes eram terras baixas e desinteressantes, bastante desprovidas de beleza cênica. Acho que eram planaltos, então. Né? Sim. Mas mesmo assim, né, tinha... Então, onde fica lá as montanhas, depressão Apalachiana, né, mas são montanhas ali. Veja lá, depois. Uhum. As montanhas apalachianas ficam ali. Uhum. O mar, onde tem ali a seta, Aqui, ó. à direita. Isso é de ali. Tá ali tá escrito. Na costa oriental. Mountains. Poxa. Uhum. É, no leste. E aqui é aquela ali, o que que Aquelas montanhas rochosas. Os depósitos sedimentares dessas idades são de 4 espécies. Os conglomerados, matéria depositada perto das linhas de costa. 2. Os arenitos, depósitos feitos em águas rasas, mas onde as ondas eram suficientes para impedir o depósito de lodo. 3. Os xistos, depósitos feitos em águas mais profundas e calmas. 4. O calcário. Incluem-se aqui os depósitos de conchas de trilobitas em águas profundas. Os fósseis de trilobitas dessa época apresentam certas uniformidades básicas, acompanhadas de variações bem assinaladas. Os desenvolvimentos animais iniciais das 3 implantações originais da vida eram característicos. Aqueles que apareceram no hemisfério ocidental eram ligeiramente diferentes daqueles do grupo eurasiano e australásico, ou australiano-antártico. Há 370 milhões de anos, ocorreram submersões tremendas, quase totais, da América do Norte e América do Sul.
seguidas dos afundamentos da África e Austrália. Apenas algumas partes da América do Norte permaneceram acima desses mares rasos do Cambriano. Sim. Então, a todo momento, a impressão de 10 milhões de anos submergia, né? De repente emergia de novo. 10 milhões de anos, né? Para nós. Quer dizer, foram muitos os como é que você falou? Mergulhos. Não, os alagamentos, os dilúvios, foram muitos. E nessa época não precisava de arca. Não precisava de arca. Não tinha nem animal, né, sobre a terra. Só embaixo. 5 milhões de anos mais tarde, os mares estavam retraindo-se diante da elevação da Terra. E todos esses fenômenos de afundamento e elevação de terra não eram drásticos, acontecendo vagarosamente durante milhões de anos. Então não era 10 milhões de anos, pá, cai tudo. Era uma coisa... 10 milhões de anos. E avançando. Os estratos contendo fósseis dos trilobitas dessa época floram aqui e ali em todos os continentes, exceto na Ásia Central. Em muitas regiões, tais rochas são horizontais, mas nas montanhas, elas são inclinadas e distorcidas por causa da pressão e das dobras. E tais pressões modificaram, em muitos locais, o caráter original de tais depósitos. O arenito transformou-se em quartzo, o xisto transformou-se em ardósia, enquanto o calcário converteu-se em mármore. Então, essas três, tá? Então, o quartzo, aí o xisto se transformou em ardósia, que é o segundo, que é uma pedra comum, e aquela lá, até tem uma bem parecida. É mármore aquele ali? E o mármore é o terceiro. O calcário converte-se em mármore, ó. Eu não sei se é daí, agora eu não estou tentando conseguir lembrar, mas daí eu acho que é por isso que é metamórfica, né? Que acontece essas mudanças, daí elas são... Mas eu não sei se é bem isso mesmo. Agora, na Itália tem uma cidade que chama, lá no Vale da Osca, né? Também em outros lugares. Todas as casas, os telhados são de ardósia, é a coisa mais linda. Nossa, que legal. É muito lindo. Ah, que lindo. Que massa. Bem no norte. Era ali perto do Mont Blanc. Perto do Mont Blanc. Ah, é lá onde vocês sempre estão. Ah, eu tô ligado onde que é. Lembrei aqui, gente. Mas é bem lindo você que estuda isso. Ah, eu vou. Você devia ver, porque é bem Com lindo. certeza, eu vou lá estudar as pedras. Então, todo telhado é de ardósia? Todos os telhados são de ardósia. O que é? Não tem Acho que é calor? Será? Não, eu acho que era assim, um material abundante É. e por causa da neve, esse material era bom para Escorrer, né? Que legal, nossa, imagina. Então são pedaços assim, as telhas. São placas, né? São placas. Mas um dos desenhos que vocês mostraram ali, que é todo irregular assim, e aí, não sei como eles prendem, mas... Como que é o nome do lugar? Vale da Osca. Osca. A Osca. a Osta. É na Itália. Legal. Vou pesquisar depois. Há 360 milhões de anos, a Terra ainda estava as terras ainda estavam emergindo. A América do Norte e a América do Sul encontravam-se bem acima do mar. A Europa Ocidental e as Ilhas Britânicas estavam emergindo, exceto partes do país de Gales, que se achavam profundamente submersas. Não havia grandes lençóis de gelo durante essas idades. Os depósitos supostamente glaciais que surgiram por causa desses estratos, na Europa, na África, na China e na Austrália, são devidos às montanhas glaciais ou ao deslocamento de detritos glaciais de origem recente. O clima no todo global era oceânico, não continental. Os mares do sul, então, eram mais quentes que atualmente, e estendiam-se desde a América do Norte até as regiões polares. A corrente do Golfo corria pela parte central da América do Norte, sendo defletida na direção leste para banhar e aquecer as margens da Groenlândia, fazendo daquele continente, hoje coberto por um monte de gelo, um verdadeiro paraíso tropical. Minha Nossa Senhora! Que bizarro, né? Eles já sabem disso, ciência já sabe. Que a Groenlândia era tropical. Então, é fato que o homem contribui para mudar
o ambiente, a atmosfera na Terra e a O clima do natureza. planeta. Mas também é fato Que mesmo que o homem não que fizesse nada, ia acontecer mudar do mesmo jeito. essas mudanças Pois é. acontecem. Como já aconteceu Ele já milhares de teve, vezes. Nossa, já já imaginou a gente ficar no gelo? Não ia. E ficamos. Eu ia gostar. Quando a gente for Você estudar ia a parte do Eu queria Doido. ver uma neve ali, aí. ó, a Groenlândia, Greenland. né, todos esses Greenland. Cadê a Groenlândia? Iceland? Ireland. Cadê a Ireland? Norway. Canadá, Ali, ó, Iceland, Islândia, quer A dizer. Islândia. Noruega. Quer dizer, Isso ficou é, bem Por no aqui, gelo, assim, né? a gente vê A as Islândia ali bem no auroras gelo, né? boreais. Totalmente. Aonde ali, ó, o que você... Super desenvolvido. Né? Essa, o que que é esse? Essa região aqui onde a gente costuma ver as auroras boreais. Ah, mas... Eu tenho um amigo que tá na Dinamarca. Jura? A Dinamarca Sim, ele portuguesa. mandou uma foto da aurora boreal lá. Se bem que a Dinamarca é meio triste, porque lá o clima... Aí a Dinamarca, Mas ali, ó, toda a Dinamarca. parte norte da Europa não é. Eu não sei se ele tá na Finlândia ou na Dinamarca. Não. Finlândia, porque So- na Dinamarca Como não que é é? Finlândia? O nome da Finlândia é Como assim, sou? O nome original da Finlândia é Soam? Não sei. Mas a Finlândia está aqui e a Dinamarca está aqui. Eu acho que Dinamarca não dá pra ver a aurora boreal, não. Eu acho que é Deve ser Finlândia. Finlândia, eu acho que é Finlândia. Ou Islândia, alguma... Suomi? Ok. Suama Tá. deve ser lá na Índia. Não. Eu não sei, na verdade. A vida marinha era mais Agora você uniforme em todo o planeta, sendo constituídas de algas marinhas, organismos unicelulares, esponjas simples, trilobitas e outros crustáceos, camarões, caranguejos e lagostas. Olha, os camarões são daquela época. Olha só, por isso que aquele trilobita é parecido com Lembrei, Suomi é o nome original em finlandês da Finlândia. 3.000 variedades de braquiópodes apareceram no final desse período, e dessas apenas 200 sobreviveram. De 3.000 Menos de 10%. Esses animais representam uma variedade de vida primitiva que chegou até o tempo presente praticamente sem se alterar. Mas os trilobitas eram as criaturas vivas predominantes. Eram animais sexuados e existiram em muitas formas, sendo maus nadadores. Flutuavam preguiçosamente na água ou se rastejavam ao longo do fundo do mar, encolhendo-se por autoproteção, quando atacados pelos seus inimigos, surgidos posteriormente. E cresceram em comprimento de 5 até 30 centímetros. E desenvolveram-se em 4 grupos distintos: os carnívoros, os herbívoros, os onívoros e os comedores de lodo. Ui, comedor do quê? Tinha lodo. 3 tipos de trilobitas, né? Uhum. Os carnívoros, os herbívoros... 4. Os onívoros e os comedores de... A capacidade de subsistir deste último grupo, em boa parte de matérias orgânicas, sendo o último animal multicelular com essa capacidade, explica a sua multiplicação e a sobrevivência prolongada. Uia, acho que comer lodo é bom. Comiam barro. Esse era o quadro biogeológico de Urântia no final daquele longo período da história do mundo, abrangendo 50 milhões de anos, que os vossos geólogos designaram como o Cambriano. Maravilha. Não é esse quadro aí que ela tá mostrando não, tá, galera? É só o quadro... O primeiro estágio de inundação continental. A idade dos animais invertebrados. Os fenômenos periódicos de elevação e afundamento das terras, característicos dessa época, foram bem graduais e não espetaculares, sendo acompanhados de pouca ou nenhuma atividade vulcânica. Em todas essas sucessivas elevações e depressões de terras, o continente mãe asiático não compartilhou totalmente da história
das outras extensões de terra. Ele experimentou muitas inundações, mergulhando primeiro em uma direção e depois em outra, mais particularmente na sua história primitiva, mas não apresenta os depósitos uniformes de rocha que podem ser descobertos nos outros continentes. Em épocas recentes, a Ásia tem sido a mais estável de todas as massas de terra. Eu coloquei ali que restos de baleia, ossada de baleia, né, que eles encontram no deserto do Saara. E eles ficam, mas como que tem? Eles ficam se perguntando, né? Mas é por causa desse vai e vem de mar, e vai mar, e vem mar, e daí, de certo, a areia, né, vai descobrindo as ossadas das baleias. Eles ficam dando risada, mas algum dia o nosso povo aqui vai tomar leite de camelo, não sei. Da Amazônia, né? Leite de Só camelo. o sol Da camela, né? Mas camela dá da leite? Amazônia vai dizem que vai Sabia. virar deserto. É mesmo. Porque ele não tem, ele só tem estratificação, né, de folhas. Há 350 milhões de anos, presenciou-se o começo da grande inundação de todos os continentes, exceto da Ásia Central. As massas de terra foram repetidamente cobertas de água. Apenas as terras altas da costa permaneceram acima dessas oscilações de mares internos rasos, mas espalhados. 3 inundações maiores caracterizaram esse período, mas antes que ele terminasse, os continentes de novo emergiram. A imersão total da Terra sendo em 15% maior do que é atualmente. Na época, então, era 15% maior do que é hoje. A região do Caribe estava bastante elevada. Esse período não é bem discernido na Europa, porque as flutuações de terra foram menores, enquanto a ação vulcânica foi mais persistente. Até hoje na Europa tem muita ação vulcânica. Muita, né? Há 340 milhões de anos ocorreu um outro extenso afundamento de terras, exceto na Ásia, de novo. Né? Por que será que a Ásia E na Austrália... É poupada, né? Acho que vai ficar mais na alto. Austrália. As águas dos oceanos do mundo eram geralmente compartilhadas. Essa foi a grande idade dos depósitos calcários. Grande parte das suas rochas foi depositada pelas algas que segregavam calcários. Uns poucos milhões de anos mais tarde, grandes porções dos continentes americanos e europeu começaram a emergir da água. O hemisfério ocidental, apenas um braço do Oceano Pacífico, permaneceu sobre o México e sobre a região das atuais montanhas rochosas. Mas perto do fim dessa época, as costas do Atlântico e do Pacífico começaram novamente a afundar. não tinha nenhum nome lá para fazer? Para fazer o quê? Foi sempre reação da própria natureza. Pra fazer o registro. É para fazer o registro e também para mexer, né? Quando poluir o ambiente. Há 330 milhões de anos, o mundo assistiu ao início de uma época de relativa calma, com muita terra novamente acima da água. A única exceção desse regime de quietude terrestre foi a erupção do grande vulcão da América do Norte, a leste de Kentucky, em uma das maiores atividades solitárias de vulcões que o mundo jamais conheceu. Nossa. As cinzas desse vulcão cobriram 1.300 quilômetros quadrados, a uma profundidade de 5 a 6 metros. 5 a 6 metros. Então ninguém respirava. De cinza. Quer dizer, Ninguém que não existe. ninguém, quer dizer, o mar não respirava, os animais que estavam no mar não respiravam. Será? Então, Não, isso aí era na Terra. Era na Terra. Isso era na Terra, esse vulcão. Né? Tem um vulcão, esse Tem as vulcão larvas ali, ainda lá, as né? cinzas. Né? Há 320 milhões de anos ocorreu a terceira maior inundação desse período. As águas dessa inundação cobriram as terras submergidas pelo dilúvio precedente Dilúvio, falou. e, ao mesmo tempo, se estenderam até mais longe em muitas direções, em todas as Américas e Europa. Viu? É de 10 em 10 milhões. A parte leste da América do Norte e o oeste da Europa
ficaram entre 3.000 e 4.500 metros sob a água. Sob a água. É. Há 310 milhões de anos, as massas de terra do mundo estavam novamente bem elevadas, excetuando-se a parte sulina da América do Norte. O México emergiu criando assim o Mar do Golfo, e desde então este manteve a sua identidade. Então, há 310 milhões de anos. Que existe o Mar do Golfo do México. Golfo do México. A vida, nesse período, continua a evoluir. O mundo, uma vez mais, está calmo e relativamente pacífico. O clima permanece suave e uniforme. As plantas das terras estão migrando para distâncias cada vez mais extensas e distantes das linhas litorâneas. Os modelos de vida acham-se bem desenvolvidos, embora poucos fósseis de plantas dessa época sejam encontrados. Essa foi a grande idade da evolução do organismo animal individual, embora muitas das mudanças básicas, tais como a transição de vegetal para animal, hajam ocorrido anteriormente. A fauna marinha desenvolveu-se até o ponto em que todo tipo de vida, abaixo da escala do vertebrado, estava representado nos fósseis daquelas rochas, que foram depositadas durante esses tempos. Mas todos esses animais eram organismos marinhos. Nenhum animal terrestre havia surgido ainda. Nossa. Então não tem dinossauro. Não, ainda não. Ainda não. Exceptuando-se uns poucos tipos de verme que estavam ao longo das linhas da costa, escavavam ao longo das linhas da costa, nem as plantas terrestres haviam ainda coberto os continentes. Existia então muito dióxido de carbono no ar, para permitir a existência de respiradores de ar. Primariamente, todos os animais, excetuando-se alguns dos mais primitivos, dependiam direta ou indiretamente da vida vegetal para a sua existência. Os trilobitas ainda eram predominantes. Esses pequenos animais existiam em dezenas de milhares de modelos e foram os predecessores dos modernos crustáceos. Alguns dos trilobitas tinham entre 25 e 4 mil olhos. Nossa, 25, sabe que tá certo isso? 25 mil, então? Não, 25 e 4 mil. E 4 mil olhos. Outros possuíam rudimentos de olhos. Com o término desse período, os trilobitas dividiram... Lembra que eles tinham 30 centímetros. Com o término desses períodos, os trilobitas dividiram o domínio dos mares, com várias outras formas de vida invertebrada. Contudo, desapareceram totalmente durante o começo do período seguinte. As algas que segregavam o calcário estavam bastante espalhadas. Existiam milhares de espécies de ancestrais primitivos dos corais. Os vermes do mar eram abundantes e havia muitas variedades de medusas que depois ficaram extintas. Os corais e os tipos posteriores de esponjas então evoluíram. Os cefalópodes estavam bem desenvolvidos e sobreviveram como náutilos perolados, polvos, cibas e lulas dos tempos atuais. Uma coisa que a gente pode pensar é que ele pode estar falando de olhos, mas não olhos como nós, né? E sim sensores, né? É muita coisa. Exatamente, porque tem muitos animais que aquilo é análogo a um olho, mas não é bem um olho, né? Mesmo assim, 4 mil. Ah, mas daí pode ser, se a gente for pensar que é sensor, daí pode ser muitos, né? É igual a... São sensores. Exatamente. É igual a... Tem aquele verme que eu sempre falo aqui, que eu gosto muito daquele verme. Aquela que se divide, a gente pega ela assim, ela forma outros bichinhos. Ela tem 2 olhinhos, a gente olha para aquilo, parece um olho, mas na verdade é um sensorzinho. Nossa, que bicho. Ela não necessariamente vê, né? É um vermezinho, é bem conhecida. Eu não lembro. Não é solitária que fala,
Acho que é, Enfim, não é solitária. mas é Não, não é. parecida, né? Não, Solitária é branca e feia. O verme é bonitinho, aquele color. Ah, esse aí é um cefalópode, Cefalópode. né? Primitivo. Ok. Tem cabeça. Havia muitas variedades de animais portadores de conchas, mas estas, então, não se faziam tão necessárias para propósitos defensivos, como nas idades subsequentes. Os gastrópodes estavam presentes nas águas dos antigos mares e incluíam os caramujos marinhos univolves, os moluscos e os caracóis. Os gastrópodes bivolves atravessaram os milhões de anos que nos separam daquela época, quase do mesmo modo como existiam então, e abrangem outros moluscos, mexilhões, ostras e vieiras. Chilhãozinho. Os organismos valvulares abrigados em conchas também evoluíram, e esses branquiópodes viviam naquelas águas antigas de um modo bastante semelhante ao de hoje. Inclusive possuíam uma articulação e outras espécies de arranjos de proteção nas suas conchas. E assim, termina a história evolucionária do segundo grande período da vida marinha, que é conhecido pelos vossos geólogos como o Ordoviciano. Ordoviciano. Aqui, ó. Quero ver a hora que chega na sereia. Cadê a hora que chega na sereia? Um caramujinho. É. Uma lesinha. O Henrique come isso aí. Credo. Não necessariamente esse, né? Eu como escargot, os caracóis espanhóis. Mais refinado, né? Não é aquele ali que a gente pega no jardim. Não como, de jeito nenhum. Credo. É gostoso. Quem quer ler? delícia. Quer ler? Deus o livre, me Eu vou guarda. ler. O estágio da segunda... Deixa que eu ler. Tá. No estágio da segunda grande inundação, o período dos corais, a idade dos braquiópodes. Ok. Desculpa. Sair daqui, né? Há 300 milhões de anos, um outro grande período de submersão de terras teve início. A invasão dos antigos mares silurianos para o norte e para o sul engolfou a maior parte da Europa e da América do Norte. As terras não estavam muito elevadas acima do mar e, assim, não se produziram muitos depósitos ao longo das margens. Os mares estavam repletos de animais de conchas calcárias e a queda dessas conchas para o fundo do mar gradualmente formou camadas muito espessas de calcário. Este é o primeiro vasto depósito de calcário que cobre praticamente toda a Europa e a América do Norte, mas só aparece na superfície da Terra em poucos locais. A espessura dessa antiga camada de rocha tem em média 300 metros, mas muitos desses depósitos desde então foram grandemente deformados pelos mergulhos, pelas subelevações e falhas, e muitos se transformaram em quartzo, xisto e marla. Nas camadas de pedra desse período, não são encontrados rochas ígneas nem lavas, exceto aquelas dos grandes vulcões do sul da Europa, da parte leste do Maine e dos fluxos de lava do Quebec. A ação vulcânica havia terminado em grande parte. Essa foi uma época de grande depósito de água, pouquíssima ou nenhuma montanha formou-se. Há 290 milhões de anos, o mar havia se afastado consideravelmente dos continentes, e o fundo dos oceanos vizinhos estava afundando. As massas de terra achavam-se pouco alteradas, até que submergissem novamente. Os movimentos primitivos das montanhas de todos os continentes estavam começando, e a maior dessas elevações da crosta situava-se nos Himalaias, na Ásia, e nas grandes montanhas da Caledônia, estendendo-se da Irlanda, a Escócia, e indo até Spitsbergen. Spitsbergen. Eu fui ver onde é que é Spitsbergen. Spitsbergen. Onde é? É lá, ele vai mostrar. É lá perto da Groenlândia. Ali onde está o... Iceland. É, Aqui tá. onde está A flechinha. a flechinha. Aqui, ó.
Ah, é Noruega ali. É, mas é perto, Perto são da ilhas Noruega. ali. Aqui ainda está a Suécia, aqui, tá vendo? Ainda está. Norwegian Sea. Estamos vendo aqui, a Noruega estava aqui, ó. Mas ali não diz Suécia, aqui está a Pittsburgh, Finlândia. Ah, Aqui Oslo. Svalbard, mas eu tinha pego outro. Stockholm. Não sei se você marcou certo. Rus. Só se eu peguei um. Belarus. Mas é por aí que fica, é uma cadeia de ilhas. Ok. É nos depósitos dessa idade que grande parte dos gases do petróleo, do zinco e do chumbo são encontrados. O gás e o petróleo derivando-se das enormes acumulações de matérias vegetal e animal depositadas na época das submersões anteriores da Terra, enquanto os depósitos minerais representam a sedimentação das massas de águas estagnadas. Muitos dos depósitos de sal em rocha pertencem a esse período. Os trilobitas tiveram um rápido declínio e o centro do cenário foi ocupado pelos moluscos, maiores ou cefalópodes. Esses animais cresceram até 5 metros de comprimento e cerca de 30 centímetros de diâmetro e tornaram-se os senhores dos mares. Uau! Essa espécie de animal apareceu de súbito e dominou a vida no mar. De súbito. Itálico, de novo. Vocês estão percebendo isso, né? Estão percebendo as dicas que eles dão pra gente. Interessante o itálico. Eu acho que a gente deveria fazer uma lista dos de súbito, né? Mas acho que alguém já fez, não sei se foi Denise. Eu não lembro se eu não me engano. Esse animal ali foi o de súbito. A grande atividade vulcânica dessa idade deu-se no setor europeu. Durante milhões e milhões de anos, essas erupções vulcânicas extensas e violentas não haviam ocorrido do modo como fazem agora, em torno da calha do Mediterrâneo e especialmente na vizinhança das Ilhas Britânicas. Esse fluxo de lava sobre a região das Ilhas Britânicas aparece hoje sob a forma de camadas alternadas de lava e de rocha, em uma espessura de 8.000 metros. Essas rochas foram depositadas em fluxos intermitentes de lava, que se espalharam sobre um leito raso de mar, intercalando-se assim com os depósitos de rocha, e tudo isso foi subsequentemente elevado muito acima do nível do mar. Violentos tremores de terra aconteceram no norte da Europa, notadamente na Escócia. O clima oceânico permaneceu suave e uniforme, e mares quentes banhavam as margens das terras polares. Mares quentes banhavam as margens das terras polares. Fósseis de braquiópodes e outros animais marinhos podem ser encontrados nesses depósitos até o Polo Norte. Os gastrópodes, braquiópodes, esponjas e recifes de corais continuaram a crescer. O fim dessa época testemunha o segundo avanço dos mares silurianos e uma nova mistura das águas dos oceanos do sul e do norte. Os cefalópodes dominam a vida marinha, enquanto formas associadas de vida desenvolveram-se, diferenciando-se progressivamente. O que esses mares, quais são, né? O que são esses mares silurianos? Você precisou? O siluriano é da época siluriana. Né? Ah, tá, é referente à época, entendi. Achei que era de algum local ali. Esse aí são esses que dominaram os mares. Que tem essa metros e 30 centímetros de diâmetro. Há 280 milhões de anos, os continentes já haviam emergido, em grande parte, da segunda inundação siluriana. Os depósitos de rocha desse período de submersão são conhecidos na América do Norte como os calcários do Niágara, porque esse é o estrato de rocha sobre o qual as cataratas do Niágara caem agora. Essa camada de rocha estende-se desde as montanhas do leste à região do Vale do Mississippi, mas não avança mais para o oeste, exceto no lado sul. Várias camadas estendem-se ao Canadá, partes da América do Sul, da Austrália e de boa parte da Europa, sendo que a espessura média dessa série do Niágara é de cerca de 200 metros. Imediatamente, por sobre o depósito do Niágara, em muitas regiões
pode ser encontrado um acúmulo de conglomerados de xistos e rochas de sal. Essa é uma acumulação de sedimentações secundárias. Esse sal precipitou-se em grandes lagoas que se abriram e se fecharam, alternadamente para o mar, e então ocorreu a evaporação seguida do depósito de sal junto com outras matérias carreadas na solução. Em algumas regiões, esses leitos de rocha de sal têm 20 metros de espessura. Poxa. Sal não vai faltar. Os cataratas do Niágara. Visto de cima. Top. O clima é regular e suave. Os fósseis marinhos são depositados das regiões árticas. Todavia, ao final dessa época, os mares estão tão excessivamente salgados que pouquíssimas vidas sobrevivem. A cozinheira lá errou no sal. Mais perto do final da submersão siluriana, acontece um grande aumento dos equinodermos, os lírios de pedra, como fica evidenciado pelos depósitos de calcários crinoides. Os trilobitas quase desapareceram e os moluscos continuam sendo os monarcas dos mares. Esses moluscos perseguem, né? Que coisa. A formação de recifes de coral aumenta consideravelmente. Durante essa idade, nos locais mais favoráveis, os escorpiões aquáticos primitivos têm sua primeira evolução. Logo em seguida, e subitamente, itálico de novo, os verdadeiros escorpiões que de fato respiram ar fazem o seu aparecimento. Esses desenvolvimentos terminam o terceiro período de vida marinha, cobrindo 25 milhões de anos, e é conhecido dos vossos pesquisadores como siluriano. Legal. Esse é o lírio do mar, são aquelas plantinhas que ficam. Eu coloquei mais delas depois, que elas têm. Parece um carnavalzinho, assim, de todas as cores, né? Os crinoides. Só que vem de crina? As ilustrações, né? É muita informação, né? Aqui a gente mostra mais a parte espiritual. Quem? Será que a Tica não quer ler? Acho que não, né? Quer ler, Tica? É um negócio. Tica, eu gosto mesmo. Dormiu. Acho que ela tá... Gente, esses nomes são bons para jogar forca, né? Exatamente. Tava pensando aqui. Forca da grande. Quem? Você vai ler? Você vai ler? Pode ser. Tá. O estágio da grande emergência das terras, o período da vida vegetal na terra, a idade dos peixes. Na luta de toda uma idade entre terra e água, durante longos períodos, o mar tem sido relativamente vitorioso. As épocas da vitória da terra, porém, estão prestes a chegar, e as derivas continentais até então não aconteceram. Mas, algumas vezes, praticamente todas as terras do mundo estiveram ligadas por istmos, delgados e pontes estreitas de terra. Istmos são pontes também. Aquele estreito de Bering é um istmo, né? É um istmo. À medida que a Terra emerge da última inundação siluriana, um período importante para o desenvolvimento do mundo e para a evolução da vida, chega ao fim. É a aurora de uma nova idade da Terra. A paisagem nua e sem atrativos das épocas anteriores começa a se cobrir de uma vegetação luxuriante, e as primeiras florestas magníficas irão logo aparecer. À medida que a Terra emerge da última inundação siluriana, um período importante para o desenvolvimento do mundo e para a evolução da vida chega ao fim. É a mesma coisa que eu acabei de ler. A vida marinha nessa idade estava bastante diversificada, devido à segregação primitiva das espécies. Porém, mais tarde, houve uma mistura e uma associação mais livre entre todos esses tipos diferentes. Os braquiópodes logo alcançaram seu ápice, sucedidos pelos artrópodes, e os crustáceos, cirrípedes, fizeram a sua primeira aparição. Contudo, o maior acontecimento dentre todos foi o surgimento súbito da família dos peixes.
E não essa... apareceu, não Não está apareceu. em itálico. Né? Que raro. Será? Esqueceram de pintar ali Não, o mas vamos ver, tem que ver no original, né? desse súbito aí é outra coisa. Olha, tem que... E essa se tornou a Idade dos Peixes, o Que período beleza. da história do mundo, caracterizado pelo tipo vertebrado de animais. Ó, o vertebrado. Chegou o vertebrado. Olha os cirrípedes, tá? Esse Olha, sim. o primeiro cientista a estudar os cirrípedes Esse é uma em, outra. Foi Charles em detalhe Darwin. foi Charles Darwin. Os cirrípedes são Sim, organismos que Darwin. vivem fixos em um substrato, em geral em zonas entre marés. Será que eles São morrem? todos os animaizinhos que ficam fixos ali Tem na. uma ostra. É tipo, Tá o mexilhão, não sei se fica fixo, mas Fica. fica. Mas ele não é, mas ele não é dos. Ele não é Ele mexilhão. não é cirrípede. O mexilhão. Ele não é da classe, eu também achei que fosse, né? Não, mas ele tá falando, esse daí não é um mexilhão. Não é, mas esse é uma outra classe. Que Há isso 200 não dá mais pra comer. É. Há 270 Não, milhões de esse não é. anos, os continentes... Eles comem. Esse ali eles comem. Ele tem assim. É que não descobriu ainda que dá. dá para comer, mas Não, dá. mas eles comem. Diz ali ele que dá. Não, apareceu um homem que pensou, eu não coloquei. Há 270 milhões de anos, os continentes estavam todos acima da água. De novo. Durante milhões e milhões de anos, nunca tanta terra havia estado acima da água ao mesmo tempo. Foi uma das épocas de maior imersão de terras em toda a história do mundo. 5 milhões de anos mais tarde, as áreas de terras da América do Sul e América do Norte, da Europa, da África, do Norte da Ásia e da Austrália estavam ligeiramente inundadas. Na América do Norte, a submersão em uma época ou em outra havia sido quase completa, e as camadas resultantes de calcário iam de 150 a 1.500 metros de espessura. Nossa. Esses vários mares devonianos inicialmente estenderam-se em uma direção e, então, em uma outra, de modo que o imenso mar ártico interior do norte-americano encontrou uma saída para o Oceano Pacífico para o lado norte da Califórnia. Porque foram milhões de anos se depositando, né, as conchinhas, né? E aí virou montanha de conchinha. Bem grande. Há 260 milhões de anos, ao final dessa época de depressões de terra, a América do Norte estava parcialmente repleta de mares, tendo conexões simultâneas com as águas do Pacífico, Atlântico, Ártico e do Golfo. Os depósitos desses últimos estágios da primeira enchente devoniana têm, em média, 300 metros de espessura. Os recifes de coral que caracterizam tais épocas indicam que os mares interiores eram claros e rasos. Esses depósitos de coral estão expostos nos bancos do rio Ohio, próximo de Louisville, de Kentucky. E tem cerca de 30 metros de espessura. Abrangendo mais de 200 variedades. Essas formações de corais estendem-se ao Canadá e norte da Europa, indo até as regiões árticas. Eu fui vendo aqui, é o Louisville, na Kentucky. Foi bonito. E é a maior cidade lá do Kentucky. Sou Não nativo, é a né, capital, galera? é tipo assim, São Paulo. Bonito. E o rio Nossa, Ohio muito bonito, é aquele que fica ao lado ali, tá cheio de coral. Ohio. Eles que não sabem, porque eu não ouvi falar em coral. Em Louisville. A cidade do Luiz. Isso. Em seguida a essas submersões, muitas das linhas litorâneas foram consideravelmente elevadas, de modo que os primeiros depósitos ficaram cobertos por lodo ou xisto. Há também um extrato vermelho de arenito, que caracteriza uma das sedimentações devonianas. A tal camada vermelha estende-se sobre grandes partes da superfície da Terra, sendo encontrada na América do Sul, América do Norte, Europa, Rússia, China, África e Austrália. Tais depósitos vermelhos sugerem condições áridas ou semiáridas, mas o clima dessa época ainda era suave e regular. Durante todo esse período, a Terra e a sudoeste da ilha de isso daí eu não sei falar, gente, não é da minha terra. Cincinnati.
permaneceu bem acima da água. Contudo, grande parte da Europa Ocidental, incluindo as Ilhas Britânicas, submergiu. No país de Gales, a Alemanha e outros locais da Europa, as rochas devonianas apresentam mais de 6.000 metros de espessura. Devonianas é feio esse nome. Uhum. Há 250 milhões de anos, testemunhou-se o aparecimento da família dos peixes, os vertebrados, um dos acontecimentos mais importantes de toda a pré-evolução humana. Os artrópodes, ou crustáceos, foram os ancestrais dos primeiros vertebrados. Os pioneiros da família dos peixes consistiram em 2 ancestrais artrópodes modificados. Um tinha um corpo longo conectado à cabeça e à cauda, enquanto o outro era um pré-peixe, sem espinhos e sem mandíbulas. Tá imaginando, né? Eu tô tentando. Um tinha um corpo longo conectado à cabeça e à cauda. Eu coloquei parece umas figurinhas depois pra você ver. Todavia, esses tipos preliminares foram rapidamente destruídos quando os peixes, os primeiros vertebrados do mundo animal, fizeram seu súbito aparecimento vindo do norte. Eu acho que foi um erro, não sei. Ué, cadê Mas os parece um peixes? escorpião. Não! Esse é um escorpião. Meu Deus, eu tinha colocado os peixes, sumiram. Acho que tá mais pra frente. Mas esse é um, olha o tamanho. Lembra que o escorpião também foi surpreendente? Gente, 3 metros de escorpião, cara. Se eu vejo um desse tamanho, eu já morro, imagina. O que é 3 metros? 3 metros de escorpião. Inclusive, tinha uma figura do escorpião do lado do homem. Imagina, nós temos, né, o maior homem, 2 metros, 3 metros. Será de que come escorpião. gente isso daí? Come, né? Com 3 metros, Jesus. Mas será que ele... Não, será que mas ele não existe. Não tinha gente Não, nessa mas época. se ele fosse, por exemplo, de hoje, né? A gente que não existia, né? Nessa É. Muitos dos maiores peixes verdadeiros pertencem a essa idade. 250 milhões de anos. Algumas das variedades com dentes alcançam 8 a 10 metros de comprimento. Nossa. Os tubarões dos dias atuais são sobreviventes desses antigos peixes. Dá pra gente pensar que o tubarão e o peixe é bem grande, né? Os peixes com pulmões e couraças alcançaram o seu ápice evolucionário e antes que essa época terminasse, os peixes já se haviam adaptado tanto às águas salgadas quanto à água doce. Verdadeiros estratos ósseos com dentes e esqueletos de peixes podem ser encontrados nos depósitos formados mais para o final desses períodos, bem como ricas camadas de fósseis situadas ao longo da costa da Califórnia, pois muitas baías abrigadas do Oceano Pacífico estendiam-se até as terras daquela região. Olha aí os peixes. Agora vieram os Olha a peixes. pinça. Então, esse aqui é sem mandíbula. Esse aqui, ele foi encontrado, o fóssil desse peixe aqui, né, desse de baixo, e ele não tem mandíbula, que nem que fala ali, né? Uhum. E aquele outro Aqui lá... tem. Nossa, eu tô parece até achando uma que a cobra. cabeça dele é o resto. Mas o... mandíbula não é essa parte aqui? não Sim, sei, mas eles aqui falaram parece que não mais tem. uma garra do que... É, É uma pinça. é uma pinça, é. Não, o outro não tem também cabeça, né? Não, tem cabeça de cobra, da impressão. Não, aquele outro lá atrás, ó. Parece uma raia. Isso, é. Nossa, parece uma raia. Na hora da foto, Não entendi. Como assim na hora da foto? corta essa parte. A Terra estava sendo rapidamente tomada pelas novas ordens de vegetações terrestres. Até então, poucas plantas havia que cresciam na terra seca. Elas apenas cresciam nas proximidades da água. Agora, e de súbito, a prolífica família dos fetos, ou samambaias, apareceu e espalhou-se com rapidez sobre a superfície da Terra. Tem bastante súbito. Se a gente acha que foi tudo. Não. Foi tipo como explosãozinha. E rapidamente cresciam em todas as partes do mundo. Com troncos de 60 centímetros de diâmetro e 12 metros de altura, verdadeiros tipos de árvore logo se desenvolveram. Mais tarde, as folhas evoluíram, mas essas variedades primitivas possuíam apenas folhagens rudimentares. Havia poucas plantas menores,
mas os seus fósseis não são encontrados. Realmente você tirou poucas, né? Aonde? Havia muitas plantas. Havia muitas plantas venenosas, mas os seus fósseis não são encontrados, pois eles foram destruídos, em geral pelas bactérias que haviam surgido ainda mais cedo. À medida que a Terra subia, a América do Norte tornava-se ligada à Europa por pontes de terra que se estendiam à Groenlândia. Hoje a Groenlândia mantém os remanescentes dessas plantas terrestres primitivas sob o seu manto de gelo. Que legal. Olha, tá derretendo, né? A gente vai ver. Há 240 milhões de anos... Nós estamos a 240 milhões de anos. E o homem surgiu há 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Imagina só. Nossa, vai demorar, hein? Vai demorar ainda para aparecer o danado. Eu só vou vir para aparecer. Resume logo, né? Essa parte. É muito chata Mas essa parte. é interessante por história e geografia. É. É por isso que eu tive que colocar, porque ela é bem assim, detalhada, né? Há 240 milhões de anos, partes das terras, não só da Europa, como da América do Norte e da América do Sul, começaram a afundar. Começaram a afundar de novo, ó, 240 milhões. Esse afundamento marcou o aparecimento da última e menos extensa das enchentes devonianas. Os mares do Ártico, novamente movendo-se para o sul, sobre grande parte da América do Norte. O Atlântico inundou uma grande parte da Europa e da Ásia Ocidental, enquanto o Pacífico Sul cobriu a maior parte da Índia. Essa inundação foi lenta no seu surgimento e igualmente lenta na sua retirada. As montanhas Catskill, ao longo da margem oeste do rio Hudson, constituem um dos maiores monumentos geológicos dessa época e podem ser encontrados na superfície da América do Norte. Montanhas Catskill. Fica perto de Nova York. Se vocês forem para lá, quando eu for lá para ver se vocês encontram. Quando eu for para lá, eu vou dar um... Há 230 milhões de anos, os mares continuavam a sua retirada. Grande parte da América do Norte estava acima da água. As atividades vulcânicas intensas ocorreram na região de São Lourenço, Canadá. O Monte Royal, em Montreal, é o relevo erodido de um desses vulcões. Os depósitos de toda essa época são bem mostrados nas montanhas Apalachianas, da América do Norte, nos quais o rio Susquehanna sucou um vale, expondo tais camadas sucessivas que atingiram uma espessura de mais de 4.000 metros. A elevação dos continentes continuou, e a atmosfera estava ficando rica em oxigênio. A Terra achava-se recoberta de vastas florestas de fetos com 30 metros de altura e árvores típicas daqueles dias, fetos que eles dizem samambaias, né? Isso. Então pensa, tipo, várias samambaias enormes, que engraçado. Florestas silenciosas nos quais nenhum som era ouvido, nem mesmo o farfalhar de uma folha, posto que essas árvores não tinham folhas. Nossa, que engraçado. Olha lá, era mais ou menos assim, né, que eles desenham os fetos. Uhum. Qual que é o nome disso? Floresta. E assim chegavam ao final de um período mais longo de evolução da vida marinha. Uhum. Olha lá, ó. A Sueli tem ali, ó. Não. Uma árvore de 250 milhões de anos. Quer dizer, ela é filha, legal. Sobrevivente. Esse período da história do mundo perdurou durante quase 50 milhões de anos e tornou-se conhecido dos vossos pesquisadores como o Devoniano. Puxa, falta muito ainda? Nós estamos a 9h20. Estamos no final. Estamos no final. No final de 250. O estágio de... agora não é eu. Quando você chegar lá, você pode ler 1 milhão de anos atrás no aparecimento. Aqui está aparecendo a RAM. E aqui, assim, vamos... Então, estamos no item 5. Esse negócio aqui. Não, ele não é muito grande, mas... Não. Misericórdia. Eu nós acho estamos que no slide 62 e ainda vai até 88. Então, nós vamos continuar na próxima semana. Beleza. A gente Com a marca... RAM. Olha lá, A ranzinha assim na cabecinha dela. Eu só vi quando apareceu. São 63, documento 63. É. Não, Oi, 63 Tia. que começa a falar.
Tica Tá cansada de escutar esse lero-lero aí? Nossa. Não, seria melhor se eu tivesse aí. Pois é. A mãe tá melhor? Hã? A mãe tá melhor? Tá melhor, tá deitadinha lá. Tá Uhum. gripada. É, né? Tá Mas bom. semana que vem, se Deus quiser, tá por aí. Tá bom, que Tá joia. bom, se Deus quiser. E aí, a semana que vem também o Milton vai estar, o Cido, quem sabe a Jandira, com o Wilson. Isso, Né? estão voltando de viagem. Isso. E o Abrão também, não sei, o Abrão vai começar Eu as não, aulas, vou começar né? minhas aulas. Abrão, você é safado, hein? Você ficou esse tempo todo de férias, só veio hoje aqui. Claro que não. Eu vi nos outros também, aqui dessa Ô, vez. Brão, você tá comendo de bom aí? Hoje eu tô comendo torta. Cheesecake. Skate. Nossa, delicioso. Direto dos Estados Unidos, galera. Direto de Nova York. Direto de Nova York. Muito Ô, delícia. É. Então tá bom, então eu vou parar.